Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir bem? Muito bem. Então, sejam todos muito bem-vindos, tanto o pessoal que está aqui com a gente presencialmente, quanto o pessoal que está em casa, quanto você que não está assistindo no horário da transmissão. Sejam todos bem-vindos. Não estranhem, talvez, a minha voz um pouco diferente, mas eu estou com uma rinite bem forte desde sexta-feira à noite. Então, não é gripe, né? Não se assustem se eu se eu espirrar ou se eu tossir aqui, mas não transmite. Podem ficar tranquilos que é uma rinite alérgica. E eu quero então convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4. E hoje nós vamos começar a estudar a segunda parte da carta aos Efésios. Vimos Efésios 1, 2 e 3. Nós vamos começar hoje a segunda parte do capítulo 4 em diante. Abra sua Bíblia em Efésios 4, e eu quero convidar você também para nós orarmos e pedirmos a bênção de Deus sobre a nossa aula. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelo privilégio que nós temos de abrir a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento de estudo, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor toque os nossos corações e que tudo aquilo que nós virmos aqui, Deus, seja desafiador, seja edificante, seja algo que vai contribuir para a nossa caminhada contigo. Abençoa aqueles que ainda não chegaram, que estão vindo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso tema hoje é vivendo de modo digno da nossa vocação. Na verdade, Ah, Efésios de 4 a 6 tem esse tema, né? Esses três capítulos a gente poderia nomear como vivendo de modo digno da nossa vocação. A gente pode dividir a carta aos Efésios em duas partes, grosso modo. Capítulos 1, 2 e 3 falam da nossa posição. Nós estamos em Cristo. É a nossa posição diante de Deus. Capítulos 4, 5 e 6 vão então falar sobre vivendo de modo digno de nossa posição. Claro que as coisas não são tão separadas assim, né? Não são estanques, mas grosso modo, então, capítulos 1, 2 e 3 vai falar da nossa posição em Cristo e capítulos de 4 a 6, como que nós podemos viver na prática, vivendo de modo digno da nossa posição. Literalmente, uma palavra que Paulo, um verbo que Paulo vai usar várias vezes nesses capítulos, que foi traduzido na NVI como viver, né, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Literalmente, esse verbo viver significa caminhar. Caminhem de modo digno, vivam no dia a dia de modo digno do Evangelho. Onde vocês forem, por onde vocês passarem, vivam de modo digno da vocação de vocês. Nós precisamos nos tornar o que nós já somos. Alguém já disse que a vida cristã consiste em nos tornarmos o que já somos em Cristo. E o que nós já somos em Cristo pela graça de Deus? Nós vimos ali no capítulos 1, 2 e 3. Só para pegar uma pequena amostra, né, nos primeiros versículos. O que nós já somos pela graça de Deus? Nós já somos santos e fiéis, nós já somos filhos de Deus, nós já somos súditos do Rei Jesus, nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo, nós já somos predestinados, adotados, etc, etc. Então, estas coisas, todos esses privilégios, essas bênçãos, eles já nos foram concedidos pela graça de Deus. Isso a gente não recebeu por mérito, isso a gente não recebeu porque a gente foi bom ou porque a gente mereceu. Isso nos foi dado por graça. E o que consiste, então, a nossa vida cristã? Nós nos tornarmos o que nós já somos em Cristo, ou seja,
nós vivermos como santos e fiéis, vivermos como filhos de Deus, vivermos como súditos do Rei Jesus e assim por diante. Então, esse é o desafio, tornar-nos o que já somos. O desafio de Efésios 4:1 é o de vivermos à altura da posição na qual Deus já nos colocou por sua graça. Olha o que diz Efésios 4:1: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, vocês receberam uma vocação, vocês receberam um chamado, que é a nossa posição em Cristo. E eu rogo-lhes agora que vocês vivam de maneira digna, que vocês vivam à altura dessa posição que vocês receberam. E nós podemos também dizer que Efésios 4-6 descrevem na prática o que são as boas obras do capítulo 2, versículo 10. Vocês se lembram que a gente gastou um bom tempo falando de Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, para boas obras. As boas obras, elas são fundamentais para a nossa salvação, não como a causa, mas como a evidência. E o que são essas boas obras? Efésios 4, 5 e 6 vai detalhar o que são, então, essas boas obras. Então, hoje nós vamos estudar apenas os versículos de 1 a 16, capítulo 4, de 1 a 16. E nós vamos ver dois temas importantes nesses 16 versículos, que são vivendo em unidade e vivendo em maturidade. Vivendo em unidade e vivendo em maturidade. Então a gente vai olhar agora capítulo 4, versículos de 1 a 6. Vivendo em unidade. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura que eu vou fazer. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Especialmente os versículos de 4 a 6, eles descrevem os essenciais que todos os cristãos autênticos já possuem em comum. Então, todo mundo que é cristão, não importa se aqui no Brasil, se na China, se no Japão, na Europa, na África, não importa se essa pessoa tem um grande conhecimento bíblico, não importa se ela é convertida há décadas, não importa se ela é convertida há 5 minutos, todas elas, por estarem em Cristo, possuem 7 coisas em comum, que são essas que Paulo alista aqui para nós. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. E essas coisas que nós possuímos em comum fazem com que nós sejamos unidos, nos tornam um só corpo, cada uma dessas coisas. E falando em um só corpo, vamos começar pelo um só corpo, né? O que significa isso? A gente está acostumado com essa metáfora da igreja como corpo de Cristo. Então, todo cristão pertence ao corpo de Cristo, à igreja, da qual Cristo é a cabeça. Paulo já havia falado de Cristo como sendo cabeça lá no capítulo 1, versículos 22, 23. Romanos 12 e 1 Coríntios 12 também usam essa metáfora. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos
os seus membros ou seus órgãos. A palavra membro também poderia ser traduzida como órgãos. Então, isso por si só já traz a ideia de uma unidade. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Um só Espírito. Nós vivemos na nova aliança, então todos os que estão em Cristo são habitados pelo Espírito Santo. Né? Nós vimos aqui em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, se você é cristão, você é habitado pelo Espírito Santo, que é a promessa da nova aliança, que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Há uma só esperança. Quando Paulo fala de esperança, ele está falando do futuro. Então, o que é a nossa esperança? É a certeza, como diz Efésios 1:10, de que um dia todas as coisas convergirão em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Quando Deus demonstrará sua bondade para conosco nas eras que hão de vir. Capítulo 2, versículo 7. Então, Paulo está falando aqui do futuro. Em resumo, a gente pode dizer que a nossa esperança é a certeza da volta de Cristo, da ressurreição dos mortos e da vida eterna em novos céus e nova terra. Essa é a esperança cristã, a esperança de todos aqueles que são de fato, que de fato pertencem a Cristo. Há um só Senhor, e nós sabemos, obviamente, né, que esse Senhor é Cristo. Há uma só fé. Paulo está falando aqui da fé no Evangelho, a fé que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Né? E quando nós cremos no Evangelho, nós temos os nossos pecados perdoados. Depois ele fala sobre um só batismo. E ele não entra em detalhes aqui, mas a gente pode deduzir que quando Paulo fala de um só batismo, ele está falando ou do batismo no Espírito Santo, 1 Coríntios 12:13, que é um versículo que diz que todos nós fomos batizados no Espírito, não existem cristãos que não tenham recebido esse batismo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Pode ser que Paulo esteja falando desse batismo, ou pode ser que ele esteja falando do batismo como símbolo da fé em Cristo. Aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Então, no momento da fé, quando nós cremos no Evangelho, nós somos batizados no Espírito e nós somos batizados em Cristo, nós somos revestidos por Cristo, mesmo antes do nosso batismo nas águas. Paulo não está se referindo aqui à forma de batismo. Não é a questão aqui se batismo é o batismo por aspersão, que nem os presbiterianos fazem, ou por imersão, que nem nós fazemos, ou se ele fala aqui talvez de batismo só adulto ou infantil junto. Não é essa a questão aqui. Esse batismo é o batismo espiritual, é o batismo que caracteriza todos aqueles que pertencem a Cristo. E por último, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, evidentemente que ele está falando de Deus Pai, e ele usa aqui a expressão que ele está em todos. Ele está no cristão por meio do Espírito Santo que habita em nós. Né? Então, a gente vê que Efésios capítulo 1 é um texto trinitário. Efésios capítulo 3, a oração que Paulo faz, capítulo 3, de 14 a 21, é um texto trinitário. Ah, capítulo 1, capítulo 3, né? E a gente pode entender, né, que esse texto também é um texto
trinitário. Por meio do Espírito que habita em nós, o Pai habita em nós, o Filho habita em nós. Então, essa é a base para a nossa unidade. Como eu falei para vocês, não importa se você é convertido há décadas, não importa se você é convertido há 5 minutos, todos nós estamos unidos. Não importa a nossa tradição, se você é aliancista, se você é batista, se você é anglicano, todos nós somos um em Cristo e estamos unidos por esses 7 elementos que Paulo menciona aqui. Agora, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é o de vivermos na prática a unidade que nós já temos em Cristo. Então, nosso desafio é tornar essa realidade espiritual uma realidade visível. E isso exige maturidade e esforço, como nós vamos ver. Olha o que Paulo diz nos versículos 2 e 3. Efésios 4, 2 e 3. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o possível para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, como que a gente torna essa realidade espiritual numa realidade visível? A primeira coisa que Paulo menciona aqui é: sejam completamente humildes. E o que é uma pessoa humilde? Em primeiro lugar, uma pessoa humilde, ela não se considera superior. Olha aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículos 3 e 16. Romanos 12, 3 e 16. Diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E o versículo 16: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, é a pessoa que olha os outros de igual para igual, que não se considera melhor. A pessoa que não quer se promover e que busca o bem do outro. Vamos olhar agora Filipenses 2, de 3 a 8. Filipenses capítulo 2, de 3 a 8. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, note aqui, né, o que Paulo está dizendo: não fazer nada por egoísmo, por vaidade, humildemente considerar os outros superiores a si mesmo. Agora você imagina o seguinte, né? Tem uma pessoa que ela, do ponto de vista social, ela é superior, do ponto de vista social, né? Ela, sei lá, estudou mais, tem um patrimônio maior, pelas métricas da sociedade, essa pessoa seria considerada, entre aspas, superior. Mas como que essa pessoa pode considerar os outros superiores a ela? No momento em que ela serve a todos. No momento em que ela se dispõe a servir aos outros e trata os outros de igual para igual, e não procura os seus interesses, mas os interesses dos outros. E aí no versículo 5 a 8, Paulo ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus,
Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que que Jesus fez? Ele se esvaziou da sua glória. E ser humilde é isso, é a gente se esvaziar de qualquer glória que a gente possa ter do ponto de vista humano. E a gente poder, então, servir o outro. E a pessoa humilde, ela tem um coração de servo. Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus falando dele mesmo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, o que é uma pessoa humilde? Voltando aqui para Efésios capítulo 4, que é o nosso desafio. Ela não se considera superior, ela não quer se promover, ela busca o bem do outro, ela se esvazia da sua própria glória, ela tem um coração de servo. Então, qualquer vaidade, qualquer autopromoção, qualquer necessidade de autoafirmação da nossa parte, né? Isso é um sinal de falta de humildade. Outra virtude que Paulo menciona aqui, sejam completamente dóceis. O que significa esse ser dócil, né? Uma outra palavra, talvez até fosse uma tradução melhor, sejam completamente gentis, ou sejam pessoas educadas, no sentido da pessoa educada no sentido da gentileza, do tato. É a pessoa gentil que não se ofende com facilidade, livre de maldade. E essa é uma característica de Cristo. 2 Coríntios 10:1 fala sobre isso, né? Vamos dar uma lidinha aqui, 2 Coríntios 10:1. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Essa palavra mansidão é a mesma palavra que aqui foi traduzida por ser dócil. Então, Cristo, ele era uma pessoa gentil. Apesar de que muitas vezes ele foi duro com os fariseus, mas ele era uma pessoa que tinha essa característica. Provérbios 19:11. O discernimento do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Esse é um versículo muito legal, né? Que também tem a ver com humildade. O discernimento do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar as ofensas. Então, não é aquela pessoa que se ofende com facilidade. Aliás, esse versículo ele serve para as três virtudes que Paulo vai falar aqui. É a pessoa assertiva sem ser agressiva. O que é assertividade? É você falar o que precisa ser falado. Então, ser assertivo é você dar a sua opinião, você dizer o que você pensa. E às vezes você não concorda com alguma coisa que está sendo dita ou alguém falou, você não concorda com a pessoa e você pode ser assertivo, mas você pode ser assertivo sem ser agressivo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é a pessoa que discorda sem criar divisão. Existem pessoas que discordam e tudo bem, e existem pessoas que, quando discordam, elas já discordam para arrebanhar um partido e ir contra aquele que está falando. Então, ser completamente dócil significa você ser gentil, você ser assertivo sem ser agressivo, você discordar sem criar divisão. E a terceira
virtude que Paulo menciona aqui é: sejam pacientes. A paciência é um dos atributos de Deus. É muito interessante que o Velho Testamento fala, né, que o Senhor é o Deus paciente. E nós somos chamados a imitar o nosso Pai, que é paciente. A paciência é um dos frutos do Espírito. A paciência é uma das características do amor ágape. Então, sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes. Humildade, gentileza e paciência não significam fraqueza, passividade ou indiferença, né? Porque tem muita gente que acha que se você for paciente, que você tiver ficar calmo, se você não brigar, não levantar a voz, então você é uma pessoa fraca. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É possível você ser assertivo, como eu já falei, e discordar com a atitude de humildade, gentileza e paciência, né? Essas três virtudes não são fraqueza, não são passividade, não são indiferença, né? Você não precisa ficar que nem essa figurinha aqui, o cara fervendo aí na cabeça, né? E por fim ele fala suportando uns aos outros com amor. E o verbo que Paulo usa, traduzido aqui por suportar, ele significa aguentar, tolerar, ser paciente até que a irritação passe. E é com amor, o que mostra aqui, como em outras passagens da Bíblia também, que o amor não é essencialmente um sentimento. O amor é ação. Claro que a gente até pode dizer que existe uma dimensão do amor que envolve sentimento, mas o amor ele não é na sua essência, ele não é na sua natureza um sentimento, ele é ação. Então, eu posso estar com vontade de voar no pescoço de alguém, de berrar com alguém, de brigar com alguém, e eu não faço o que eu tenho vontade. Eu estou agindo com amor naquele momento. A ação de não explodir nem ser ríspido, mas paciente. E, de novo, é possível ser assertivo com amor. Nós vamos olhar a semana que vem esses versículos, mas eu quero só citar eles aqui como exemplos para nós, para a coisa não ficar tão abstrata. Mas olha o que Paulo vai dizer no capítulo 4, versículos 25 em diante. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, ele está falando aqui de assertividade, falar a verdade. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Olha o versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. É possível dizer palavras difíceis, seguindo o que Paulo diz aqui? É possível. É possível, com certeza. É possível você dizer coisas duríssimas para alguém, né? É aquela história. Dá para a gente dizer qualquer coisa para alguém, dependendo da maneira como a gente fala. E é isso que Efésios, então, nos ensina. Então, aqui a gente tem esse conjunto aqui que forma os versículos 2 e 3. Como que a gente torna visível a nossa unidade? Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E o versículo 3, ele fala: façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz.
Então, a unidade do Espírito é a unidade que Paulo descreve aí nos versículos 4 a 6. É aquela realidade espiritual que é a realidade de todo cristão. O que conserva a unidade do Espírito é nós vivermos em paz uns com os outros. Agora, unidade não é o mesmo que uniformidade. Uniformidade é todo mundo pensando igual, todo mundo tem a mesma opinião sobre tudo, pensa exatamente do mesmo jeito sobre todos os assuntos. E isso não é saudável. Uniformidade é coisa de seita, que as pessoas fazem lavagem cerebral e aí já não pensam mais, já não raciocinam mais. Todo mundo tem que pensar conforme a seita. Nós não estamos falando de uniformidade, nós estamos falando de unidade. Façam todo o esforço. Então já deu para perceber, né, que a unidade exige esforço. A gente tem que se esforçar para ser humilde, a gente tem que se esforçar para ser dócil, a gente tem que se esforçar para ser paciente, para suportar uns aos outros em amor. Não são coisas que brotam naturalmente de nós, muito pelo contrário, são coisas que nós temos que buscar, que a nossa tendência é fazer exatamente o contrário. Então, o que é fazer todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz? É o esforço de conviver com opiniões diferentes, o esforço de perdoar, de dialogar, de concordar em discordar sobre certos temas. Essa ideia de concordar em discordar. Existem temas que nós não vamos chegar a um consenso, nunca. Ou alguns de nós vão chegar a um consenso, mas vai ter um outro grupo que vai ter uma outra opinião. E aí nós temos que concordar em discordar. E essa frase aí, que ninguém sabe exatamente o autor dela, mas é uma frase que é bastante citada e que ela é muito, muito sábia, né? Muito pertinente. No essencial, unidade. No que não é essencial, liberdade. Em todas as coisas, o amor. Então, o que é essencial para nós? O Evangelho é essencial. Cristo morreu pelos nossos pecados. A salvação pela fé é essencial. A Trindade é essencial. Então, nisso nós temos que ter unidade. No que não é essencial, liberdade. Tem cristãos que acham que é possível perder a salvação. Tem cristão que acha que não é possível perder a salvação. Tem cristão que acha que pode batizar criança. Tem cristão que acha que não pode batizar criança. Tem cristão que batiza mergulhando a pessoa. E tem cristão que batiza colocando um pouquinho de água na cabeça. E tudo bem, não tem problema nenhum, né? Se você se identifica com uma determinada tradição, com uma determinada doutrina, se você se sente mais bem no meio dos batistas, seja batista. Se você se sente mais bem no meio dos presbiterianos, seja presbiteriano. Mais bem ficou feio, né? Melhor. Se você se sente melhor, vamos repetir aqui. Depois nós editamos essa parte aí, Arthur. Se você se sente melhor sendo batista, vai ser batista. Presbiteriano, seja presbiteriano. Isso é um modo de dizer, tá, gente? Continuem todos aliancistas aqui, tá? Fiquem na aliança. No essencial, unidade. No que não é essencial, liberdade. Em todas as coisas, o amor. E é assim que a gente precisa viver. Esse é o nosso desafio. Vou pedir que agora você junte-se aí com o seu grupinho. E hoje nós vamos, a partir de hoje, a gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou fazer algumas perguntas mais direcionadas aqui. E você pode, então, responder, compartilhar a sua resposta no seu grupo. O que é a unidade na igreja? O que precisamos fazer para vivermos em unidade? E como você se sente pessoalmente desafiado por isso? Então, nós vamos conversar agora
sobre o que nós vimos aqui em Efésios 4, de 1 a 6. Pode formar o seu grupinho, eu vou dar aí alguns minutos para você compartilhar, e o pessoal que está em casa, pega um caderno, se é que você já não está com ele aí, uma caneta, e responde essas três perguntas de uma maneira mais completa possível, e dessa maneira a gente vai processar aquilo que foi exposto até agora. Muito bem, pessoal. Vamos retomando aqui e vamos agora para a segunda parte da nossa aula, segundo tema de hoje, que é vivendo em maturidade. Efésios 4, 7 a 16. Acompanhe aí a leitura desses versículos. Efésios 4, de 7 a 16. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele de... Perdão, gente. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, viver em maturidade. Qual que é a beleza da igreja? É justamente a sua unidade na diversidade. Isso que torna a igreja bonita. Nos versículos de 1 a 6, Paulo enfatiza a unidade da igreja. Nos versículos de 7 a 16, ele enfatiza a diversidade da igreja, os diferentes dons espirituais e como cada membro contribui para o crescimento desse corpo. E Paulo começa com uma citação do Salmo 68. Vamos olhar novamente versículos de 7 a 10. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O que Paulo está fazendo aqui é uma citação do Salmo 68, 18. Você sabe que Paulo é um cristão judeu, ele foi fariseu, e os fariseus, né, os estudiosos da lei, eles sabiam de cor o Antigo Testamento. E os autores do Novo Testamento, eles fazem muitas alusões a textos do Antigo Testamento. E é o que Paulo faz aqui. Ele cita o Salmo 68, 18. No Salmo 68, a gente não vai olhar o Salmo agora por causa do nosso tempo, mas só para a gente entender o que ele quer fazer aqui.
No Salmo 68, Deus é apresentado como o rei vitorioso que sobe para reinar no Monte Sião. Então, o Senhor é o Deus vitorioso e ele então está indo para o Monte Sião. E ao ir para o Monte Sião, que é um lugar lá em Jerusalém, ele leva consigo os seus prisioneiros de guerra, que são os cativos. Quem são esses prisioneiros de guerra? Os soldados do exército inimigo que agora foram capturados e vão servi-lo. É isso que diz o Salmo 68. E Paulo faz um paralelo com Cristo aqui. Ele diz que o que aconteceu com Cristo foi algo semelhante e que, olhando para trás, o Salmo 68, ele descreve aquilo que Cristo fez. Porque Cristo é aquele que subiu em triunfo às alturas e se assentou à direita de Deus depois de sua vitória na cruz e de sua ressurreição. Então, lá no Salmo 68, o rei vitorioso sobe ao Monte Sião. Aqui em Efésios, capítulo 4, o rei vitorioso, Cristo, ele sobe em triunfo às alturas. Ele se assenta à direita de Deus. E ele levou cativo muitos prisioneiros, diz o versículo 8. Quem são esses prisioneiros? Cristo venceu os principados e potestades. Cristo venceu os nossos inimigos no mundo espiritual. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Se você quiser abrir aí, senão eu vou ler aqui na minha Bíblia. Colossenses 2,15 diz que ele, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então é a mesma ideia. Paulo está falando aqui que na cruz Cristo venceu os seus inimigos, Cristo venceu os principados e potestades. E ele então triunfou sobre eles, fez deles um espetáculo público. Então, os principados e potestades, eles são agora como prisioneiros de guerra derrotados. Então, o que Paulo está falando aqui, aludindo ao Salmo 68? Ele está falando da vitória de Cristo sobre os principados e potestades. E ele desceu às profundezas da terra, diz ali o versículo Efésios 4, 9. Esse descer às profundezas da terra é uma referência ao fato de Jesus ter morrido e sido sepultado. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Ou seja, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo subiu aos céus. Em outras palavras, Paulo, ele pegou o Salmo 68 e ele relembrou aqui o Evangelho, a vitória de Cristo na cruz. Na cruz, Jesus venceu os principados e potestades, ele então desceu às profundezas da terra e ele então subiu em triunfo e ele está sentado à direita de Deus. Mas tem mais um detalhe interessante aqui, que Paulo cita o Salmo 68:8 para explicar que Cristo dá dons espirituais ao seu corpo. Então, no Salmo 68:8, o Deus vitorioso recebe homens como dádivas, que são os prisioneiros de guerra. Em Efésios 4:8, Paulo diz que o Cristo vitorioso concede dons à igreja. Então, ele usa essa imagem para falar de Jesus como esse rei vitorioso que agora ele concede dons à igreja. Olha o versículo 11, ele diz assim:
E ele, Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles podem ser entendidos como dons espirituais, mas eles também podem ser entendidos como pessoas que Deus deu à igreja. Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, etc. Então, no Salmo 68:8, Deus vitorioso recebe homens como dádivas. Em Efésios 4:8, Cristo vitorioso, ele concede homens e mulheres à sua igreja. E aí, então, Paulo, depois de falar da vitória de Cristo e que Cristo é esse rei vitorioso que distribui os dons, ele vai citar, então, essas pessoas, né, ou esses dons. Mas vamos ler versículos 11 e 12. Reler o 11 e ler o 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem são os apóstolos? Os 12 apóstolos de Cristo. E se você olhar o Novo Testamento, você vai descobrir, não sei se alguém já percebeu isso, que o Novo Testamento fala de outros apóstolos, além dos 12. Barnabé, por exemplo, é chamado de apóstolo. E Romanos 16:7 fala de uma mulher apóstola, chamada Júnia. Profetas. Quem são esses profetas? Não são os profetas do Velho Testamento, mas são homens e mulheres que falavam nas igrejas, inspirados pelo Espírito no primeiro século. Interessante que Gálatas 2:20 fala da igreja, né? 19 e 20, Efésios 2, 19 e 20. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, antes de nós termos o Novo Testamento, como a palavra de Deus, o cânon do Novo Testamento, Deus usou os apóstolos e profetas para fundamentar a igreja cristã no primeiro século. Então, os apóstolos eram aqueles que fundavam igrejas, eram aqueles que receberam a autoridade de Cristo, particularmente os 12. Os profetas, então, eram essas pessoas que falavam inspiradas pelo Espírito. E estes dons, eles foram restritos ao primeiro século, quando a igreja estava sendo estabelecida. E o Novo Testamento é fruto do ministério desses apóstolos e profetas. Nesse sentido, nós não temos hoje apóstolos e profetas, porque eles eram pessoas que falavam com autoridade vinda de Cristo, com a mesma autoridade de Cristo. E hoje nós não temos pessoas com esta autoridade. O que nós temos hoje? Nós temos a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Essa é a nossa autoridade. Então não pode surgir ninguém hoje dizendo que escreveu 3 Coríntios, ou Efésios, 2 Efésios, ou 2 Filipenses, né? Ou um outro evangelho. Nós não aceitamos isso, não devemos aceitar isso, porque nós não temos mais apóstolos e profetas. Mas nós temos evangelistas, pastores e mestres. Os evangelistas são pessoas capacitadas por Deus para evangelizar.
plantar igrejas, a gente pode pensar aqui nos missionários. São pessoas que se dedicam de modo especial a levar o evangelho a outros. Os pastores e mestres, aí tem uma discussão, uma discussão meio inútil, porque ninguém vai chegar a uma conclusão sobre isso, né? Se Paulo está falando de pastores, seria uma categoria, mestres seria outra categoria, ou se ele está falando de pessoas que são pastores e mestres, porque a forma de pastorear a igreja é por meio da instrução da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. A maioria acredita que pastores e mestres devem ser mantidos junto, né? São as mesmas pessoas, mas eu confesso para vocês que eu não morreria por isso, né? Pastores e mestres são pessoas capacitadas por Cristo para cuidar do rebanho de Deus e para alimentar a igreja com a palavra de Deus. E esses dons, eles continuam hoje. E eles se baseiam no Novo Testamento, na verdade, na Bíblia toda, para realizarem os seus ministérios. Então, Deus deu para a igreja estes homens. Homens e mulheres também, né? Deus também dá esses dons a mulheres. Pode ser que elas exerçam de uma maneira diferente, mas também são capacitadas por Deus. Qual é a tarefa dos evangelistas, pastores e mestres? Isso aqui é muito importante. Olha o que diz o versículo 12, Efésios 4, 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Por que que Deus deu para a igreja evangelistas, pastores e mestres? Não é para que estas pessoas façam a obra de Deus sozinhas. A função dessas pessoas é equipar os santos para a obra do ministério, para a edificação da igreja. Quando a gente usa a ideia da edificação, edificação tem a ver com a construção. Lembra que em Efésios capítulo 2, de 11 a 22, Paulo descreve a igreja como um templo que Deus está construindo? E não é só aqui em Efésios 2 que ele faz isso. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala sobre isso. 1 Pedro capítulo 1, Pedro fala sobre isso. Que a edificação da igreja, nós estamos construindo, nós somos um templo e nós estamos edificando esse templo. E cada um de nós tem uma tarefa nessa construção. Então, os evangelistas, os pastores e os mestres, eles não vão edificar o templo sozinhos, mas eles vão preparar os cristãos, preparar os santos, para que todos, cada membro, sirva a Deus e edifique o corpo de Cristo. Então, a tarefa do crescimento da igreja, a tarefa da edificação da igreja, não é uma tarefa do clero, né? Existe essa tradição que a gente traz aí do passado de clero e leigo. Então, clero é aquela pessoa que estudou num seminário, que fez teologia, que foi autorizada pela igreja a fazer certas coisas, e nós temos os leigos, né? E, então, o clero vai realizar a edificação da igreja, os leigos eles ficam passivamente assistindo. Não é essa a visão do Novo Testamento, não é essa a visão que nós aprendemos aqui em Efésios. Então, eles preparam os cristãos para que cada membro sirva a Deus e edifique o corpo de Cristo. O versículo 12, ele poderia ser traduzido com o fim de capacitar os santos. A NVI traduziu de preparar os santos, é uma boa tradução. Com o fim de capacitar os santos, aperfeiçoar os santos. O verbo que Paulo usa aqui, katartizo,
Ele significa equipar, capacitar, aperfeiçoar, restaurar, qualificar. É o mesmo verbo usado em Marcos 1,19, quando fala que eles estavam consertando as redes. É esse o verbo. Consertando as redes. Então, essa é a função da, dos evangelistas, dos pastores e mestres. Então, por exemplo, vocês estão aqui numa noite de segunda-feira estudando Efésios, aprendendo de Efésios. Para quê? Para vocês se capacitarem, para que vocês possam se capacitar a servir melhor a igreja com os dons e ministérios que Cristo deu a você. Então, alguns de nós aqui têm o dom de serviço, outros têm o dom de misericórdia, outros têm o dom de administração, outros têm o dom de ensino, outros têm o dom de hospitalidade ou de contribuição. E a gente poderia, né? Os dons, eles são. O Novo Testamento não traz uma lista completa dos dons. Seja qual for o seu dom, servir. Seja qual for o seu dom. Qual que é a ideia da gente estar estudando Efésios aqui? É que você ganhe uma profundidade maior, uma compreensão maior da palavra de Deus, do propósito de Deus para você, para que você seja fortalecido, para que você se torne uma pessoa mais profunda, para que depois você edifique a igreja com o seu dom. Então, essa é a função de evangelistas, pastores e mestres. Repetindo, né, eu vou ser bastante enfático nisso. A tarefa dos pastores, obreiros, missionários, mestres, não é fazer o trabalho dos membros, mas preparar os membros para realizar o ministério que Cristo deu a cada um. Essa é a visão que Efésios nos traz. E Paulo vai concluir depois esse trecho falando sobre isso. A gente vai voltar a isso daqui a pouquinho. Efésios 4, 13 e 14. Maturidade espiritual. Pois não. Evangelistas, pastores e mestres. Sim. Evangelista, pastor e mestre, eles têm que estar preparados para isso, não? Eles não vêm prontos. Não vem pronto, com certeza. Na verdade, esses evangelistas, pastores e mestres, eles também recebem o seu dom e eles devem então se preparar, eles devem crescer, eles devem se aperfeiçoar o tempo todo. Eles também passam pelo mesmo processo, né? Só que a tarefa deles é não cair na tentação de querer fazer o trabalho que é do corpo todo, né? Essa é a ideia aqui. Então, são pessoas, digamos assim, são membros do corpo de Cristo, iguais a todo mundo, só que eles receberam esses dons que são dons de capacitação, que eles têm que preparar o corpo para servir. Respondi a tua pergunta? Quase. Você, você tem, Deus tem dado o ensino. Uhum. Você está ensinando, você tem que se preparar para poder estar ensinando. Por exemplo, eu não estou te ensinando porque eu não estou preparado, mas eu estou aprendendo para poder ensinar ao outro. Sim. Então, eu não posso, eu, ser mestre ou ensinar o que eu recebi pronto. Não, eu tenho que me aperfeiçoar. Sim, sempre, sempre, sempre. Todos nós temos que. Eu estou dando essa aula aqui para vocês, vocês não sabem o que está acontecendo na minha cabeça. Porque eu termino de falar uma coisa
eu já penso assim, puxa, eu podia ter falado do outro jeito, puxa, esqueci de botar tal coisa. Da próxima vez, né? Toda vez que a gente vai dar um curso, a gente revisa, né, o que foi visto. E aí, por exemplo, esse curso de Efésios, se eu for repetir ele daqui a 3 anos, sei lá, vai ter mais coisas. Vocês vão ter que fazer de novo o curso daqui a 3 anos. Vai ter mais coisas, porque a gente está o tempo todo estudando, o tempo todo aprendendo, né? Então, sem dúvida, né? Todos nós somos aprendizes, todos nós precisamos beber de alguma fonte, né? Eu, para dar esse curso, por exemplo, eu estou consultando aí 6 comentários bíblicos de Efésios, né? De pessoas que são mestres, pastores, que se dedicaram a estudar Efésios, né? E escreveram então os seus comentários. E eu estou bebendo dessa fonte, colocando aqui num formato que seja compreensível para a nossa realidade, né? Para a nossa igreja e estou passando para vocês. Mas todos nós precisamos o tempo todo estar se aperfeiçoando, estar aprendendo, né? Beleza? Então, qual que é o alvo de Deus para nós? Versículos 13 e 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Qual que é o alvo de Deus para nós, como corpo de Cristo? Maturidade espiritual. Deus quer fazer de nós pessoas maduras. E o nosso padrão é Cristo. Romanos 8:29 diz: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, é isso que Deus está fazendo na nossa vida, nos tornando semelhantes a Cristo. E dessa maneira, e somente dessa maneira, nós poderemos ser pessoas espiritualmente maduras. Então, os evangelistas, os pastores e mestres, eles preparam os santos para servir nos seus ministérios, eles preparam os santos para que eles se tornem pessoas maduras. E Paulo cita aqui ah, 3 ou 4 características, né? Maturidade como estabilidade, firmeza e amor. Não sermos imaturos como crianças, não sermos instáveis, crédulos, não sermos enganados por falsos mestres. E aqui tem a imagem, não sei se vocês conseguem ver, acho que não, está muito escuro, de um barco sendo jogado de um lado para o outro. Não sermos imaturos como crianças. Então, como é que são as crianças? As crianças são maravilhosas, né? Mas elas são imaturas. Elas são egoístas, elas competem, elas brigam por besteira. Então, ser maduro significa não ser egocêntrico, não competir, não ser infantil. Não sermos instáveis, crédulos. Cristãos maduros conhecem a palavra de Deus e não se deixam levar por todo o vento de doutrina. Então, Paulo ele usa aqui uma imagem, jogados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Né? Então, vem, sei lá, a gente passou por várias modas, né, nas igrejas evangélicas. Teve uma época, não sei se vocês lembram disso, os mais novos não vão lembrar disso, em que em algumas igrejas havia a
que quando terminava a reunião da igreja, a celebração, algumas pessoas recebiam dente de ouro. Vocês lembram disso? Pois é, eu nunca vi ninguém recebendo dente de ouro, mas tinha umas igrejas que dizia que recebia, né? Aí passou essa onda pelas igrejas e todo mundo só falava nisso. E de vez em quando tem uns modismos, né? Umas coisas assim que a Bíblia ou que a Bíblia não ensina, ou que a Bíblia não enfatiza, mas são coisas que causam sensação. Eu não consigo me lembrar. Eu só consigo me lembrar do dente de ouro. Mas passam essas modas, né? E você vê igrejas inteiras entrando nesses modismos e só falando naquilo e preocupado com coisas extraordinárias, com coisas assim impressionantes e que no fundo, não edificam, não edificam a fé. Trazem sensação, trazem emoção, mas não edificam a fé. E é muito importante a gente diferenciar ser crente de ser crédulo. Ser crente é você crer. Então, a gente crê em Deus, a gente crê no Evangelho, a gente crê no poder do Espírito Santo. Isso é ser crente. Ser crédulo é você crer em qualquer coisa. Então, chega uma pessoa, você vê o vídeo de uma pessoa assim muito carismática, que fala muito bem, que está falando numa igreja de parede preta, e, meu Deus do céu, o que esse cara está falando deve ser verdade. Porque olha como ele fala bem, olha como ele é carismático, olha a iluminação dessa igreja, olha o púlpito que ele está usando. E aí o cara fala um negócio que não é bíblico, mas muita gente embarca, né? Muita gente acredita. E isso é um sinal de imaturidade. Então, sermos enganados por falsos mestres. Cristãos maduros possuem discernimento e percebem quando um suposto mestre, entre aspas, é manipulador e induz ao erro. Então, esse é o propósito de Deus para nós. Que nós não sejamos imaturos, que nós não sejamos instáveis, que nós não sejamos enganados. E para amarrar esses dois versos, 15 e 16, eles amarram tudo isso que a gente viu até agora. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, seguindo a verdade em amor. O que é o caminho da maturidade? O caminho da maturidade implica em seguirmos a verdade do Evangelho com o amor de Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, de novo, Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso modelo, ele é o nosso padrão. O propósito de Deus é que toda a igreja cresça na medida em que cada membro realiza a sua função. Então, a igreja saudável é como o corpo humano saudável. O que é um corpo saudável? É um corpo em que todos os membros e órgãos funcionam normalmente. Se você tem uma parte do seu corpo que não está funcionando bem, se o seu pâncreas não funciona bem, você fica diabético. Se o seu cérebro não funciona bem, você vai talvez ter uma depressão ou ter alguma doença mental. Se o seu fígado não funciona bem, você vai ter uma cirrose. Então, o propósito de Deus é que toda a igreja cresça, e aí cada um de nós é
fundamental para nós termos uma igreja saudável. Qual é o seu dom? Qual é o seu ministério? A palavra ministério é uma palavra bem bonita, bem sofisticada para serviço. Então, se ministério é uma palavra meio difícil, substitui por serviço. Qual que é o seu dom? Qual que é o seu serviço? E o seu dom vai ser diferente do meu, graças a Deus. Nós temos dons bem diferentes, nós fazemos coisas bem diferentes, nós temos ministérios bem diferentes. E todos os dons e todos os ministérios são importantes, e a igreja precisa de todos eles. Por isso que lá em 1 Coríntios, Paulo diz que, não vou lembrar exatamente qual o membro aqui do corpo, eu até vou olhar para não falar errado. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 21, foi 1 Coríntios 12. Versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Então, nós precisamos de cada membro do corpo. E a igreja, então, é como um centro de treinamento aonde os santos são preparados para que eles possam, então, realizar a edificação da igreja, realizar a obra do ministério. Então, a visão bíblica não é uma visão clerical, onde os pastores, os missionários fazem tudo. Não. A visão bíblica é a visão de Efésios 4, de 1 a 16, em que aqueles que têm esses dons de evangelista, pastores e mestres, eles preparam os santos e todos os santos, ou seja, todos nós, cada membro do corpo, edifica a igreja, faz com que a igreja cresça. Então, para a gente concluir, só quero reler aqui o versículo 16, Efésios 4, 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, que Deus nos ajude, que cada um de nós aqui tenha essa certeza, essa convicção. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Deus me deu dons. Deus me deu ministérios. Mas, Olavo, meu dom é muito simples, meu ministério é muito simples. Olha, do ponto de vista humano, você até pode achar simples. Mas do ponto de vista de Deus, ele é fundamental. Ele é necessário. Então, junte-se aí com o seu grupo e vamos conversar aqui sobre essas três perguntas aqui. De acordo com Efésios 4, 7 a 16, o que é uma pessoa espiritualmente madura? Qual o papel da liderança e qual o papel de cada membro no crescimento da igreja? E como você se sente particularmente desafiado por essa aula? Então, conversa aí no seu grupo, o pessoal que está em casa, responde essas perguntas da forma mais completa que você puder. Vamos então agora
processar aquilo que nós vimos. Aí no seu grupinho, vocês podem ficar o tempo que vocês quiserem, tá? Não precisa ter pressa para ir embora. Mas quando vocês terminarem, uma pessoa do grupo termina orando. E aí a gente está liberado. Tá bom? Então podem terminar aí a conversa, aí alguém ora e a gente está dispensado. Um bom descanso para todos.